Oi pessoal, hoje nós vamos continuar nossa aula sobre integração, vendo os métodos de integração. O primeiro método vai ser a integração por substituição. Essa técnica é utilizada para simplificar as integrais. O método de substituição pode ser motivado examinando-se a regra da cadeia, do ponto de vista da antidiferenciação, que, no caso, antidiferenciação se chama integração. Pela regra da cadeia, a gente tem que a derivada da função f no ponto g de x, que também é uma função, vai ser a derivada da função em g de x vezes a derivada de g de x. Então, aplicando a integral, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, nós vamos ter da seguinte forma. Tá vendo a integral aqui? E deveria ter a integral de um lado e de outro vai ficar f de g de x vezes a derivada de g de x, que vai ficar com f de g de x mais c, que essa c é uma constante arbitrária. Bom, vejamos. Uma vez que a derivada da função f de x, g de x é igual a f de x, a expressão anterior ela pode ser reescrita da forma f de g de x mais c. E vamos chamar g de x de u. Então, o que acontece? Se eu derivar g de x, eu vou ficar com du dx. E se eu quiser encontrar quem é o valor de du, du vai ser a derivada de g de x vezes dx. Então, a definição vai ficar da seguinte forma. Desta forma, integral de fu du é igual ao quê? A função f maior, u mais a constante c. Então, esse método é chamado método da substituição u. Ou seja, eu vou pegar uma equação, a função que eu estiver vendo que ela pode gerar para mim uma derivada em que eu possa colocar dentro da minha integral, e eu vou transformar ela em u, vou igualar a u. Vamos ver aqui no exemplo para ficar mais claro para vocês. Eu tenho a integral de x ao quadrado mais 1 dessa função elevado a 50 vezes 2x dx. Então, observando, pessoal, que x ao quadrado mais 1, ele é... Se eu derivar x ao quadrado mais 1, eu vou encontrar justamente 2x, que é o que a gente tem aqui. Então, eu posso pegar x ao quadrado mais 1 e fazer que ele seja igual a u, ok? Por quê? Porque quando eu for derivar u, eu vou encontrar justamente 2x, que a gente tem logo aqui em cima. Certo? Então, substituindo u e du dx, eu vou encontrar o quê? Eu vou ficar com integral, onde tem x ao quadrado mais 1, eu vou chamar de u, então vai ficar u elevado a 50, e 2x dx eu vou chamar de d de u, porque daqui eu posso tirar o quê? Eu tenho du dividido por dx, então eu vou encontrar que du vai ser igual, vocês já estão vendo daí, que du é igual a dx vezes 2x, ou 2x dx. Vezes... Deixa eu voltar para colocar melhor. Em vez de dx, 2x, vou colocar, para ficar mais claro para vocês, vou colocar 2x dx. Às vezes esse quadro tem vontade própria. Limpando mais uma vez.
Isso. 2x dx. Pronto. Então, dava pra ver, mas colocando assim fica melhor. Então, du vai ser 2x dx. E eu vou substituir integral u elevado a 50 vezes du. Então, veja só. Como a gente aprendeu nas primitivas, nós vamos precisar. A integral de u elevado a 50, eu vou ter o quê? U elevado a 50 mais 1, dividido por 50 mais 1, certo? Mais a constante c. Que vem ficar o quê? U elevado a 51, dividido por 51. Eu tenho que substituir o meu u, que eu identifiquei como x ao quadrado mais 1, aqui no final. Então, substituindo, eu vou encontrar x ao quadrado mais 1 elevado a 51, dividido por 51 mais c. Então, esse é o resultado final. Então, eu coloquei uma observação aqui. A escolha certa de u é importante para a solução do problema. Então, vocês têm que pensar exatamente a lógica de que eu vou encontrar um u que a sua derivada também vai poder fazer funcionar a integral. Então, eu penso tanto no valor de u quanto na sua derivada. Então, mas eu sigo aqui. Em geral, não há um método seguro e rápido para a escolha de u. Em alguns casos, nenhuma escolha de u funcionará. E aí, então, a gente precisa utilizar outros métodos, que a gente vai ver mais adiante. Então, vocês precisam, à medida que forem trabalhando, utilizando mais exercícios, praticando, vocês vão reconhecendo na integral, no problema, como é que a gente vai estabelecer o valor de u. Qual será a função melhor para eu trabalhar e encontrar o resultado da integral. Então, eu coloquei um roteiro aqui, em que o primeiro passo, a gente vai fazer uma escolha para u, certo? Depois, eu vou encontrar du dx, que vai ser justamente a derivada da função. A função que eu escolhi, g de x. Depois, eu faço a substituição de u e de du, certo? Que a gente viu no exemplo. E aí, a partir daí, toda a integral deve estar em termos de u. Então, eu não vou ter nada com x mais. E depois, eu vou calcular a integral, que é o quarto passo. Calculando a integral, aí sim, eu vou substituir o meu u pela função que eu substituí lá no início, né? Que eu identifiquei que seria meu u. E aí sim, a resposta final vai ser em termos de x, ok? Vamos aplicar esse roteiro nesse exemplo aqui. Então, nós temos a integral de seno de x mais 9 dx. Eu identifiquei x mais 9 sendo igual a u, tá? Então, a minha função que eu vou igualar a u, x mais 9, que é justamente a parte que está aqui dentro de seno de x. Derivando u, eu vou encontrar 1, né? Derivada de x mais 9, eu vou encontrar 1. Daqui para cá, o que é que eu vou ter? Se du sobre dx é igual a 1, então dx é igual a du. Substituindo, né? Já o próximo passo, eu vou substituir u e du dx na integral. Então, eu vou ficar com o que era seno de x mais 9, eu vou ficar seno de u. E dx, integral de seno de u, du. Essa integral é o quê? Então, a gente conhece. Integral de seno de u é o quê? Menos cosseno de u, tá? E aí, eu já encontrei menos cosseno de u mais c, que é a constante arbitrária. Substituo, agora, finalmente, o valor de u, que foi x mais 9. Então, o resultado final vai ser menos cosseno de x mais 9 mais c. Um outro exemplo,
Vamos acrescentar agora ao seno o cosseno. Então, vai ficar com seno ao quadrado de x, cosseno de x. Aí, nesse caso, pessoal, a gente tem que pensar a respeito da relação seno e cosseno. A relação seno e cosseno eu tenho o quê? Eu fazendo u igual a seno de x, a minha derivada do u vai ser cosseno de x, né? Derivada do seno é o cosseno. E deixando du isolado, eu vou ficar com du é igual a cosseno de x dx, que é justamente aqui, ó, esse pedaço da nossa integral. Então, eu terei, substituindo, integral de seno ao quadrado de x. Seno de x é u. Então, seno ao quadrado de x vai ser u ao quadrado. E o meu du é cosseno de x dx, como a gente viu aqui no início. Então, vou ficar apenas com integral de u ao quadrado de du. Essa integral é facílima de resolver, u ao cubo sobre 3, mais a constante, que a gente depois, isso eu estou colocando aqui como um cálculo, né, como a gente tem que fazer, mas depois vocês podem eliminar essa constante. Pode deixar dessa forma, que é uma constante arbitrária, porque eu estou falando no geral, mas eu posso ter um valor além, que seria a minha constante. Então, u ao cubo dividido por 3, substituindo u, eu vou encontrar seno de x. Então, seno de x, seno ao cubo de x, né, dividido por 3, mais a minha constante arbitrária. Um outro exemplo é a integral de e elevado a raiz de x dividido por raiz de x dx. Bom, vocês estão vendo que tem raiz de x aqui, certo? E raiz de x aqui. Então, vamos retirar essa raiz de x para ficar mais fácil, né? Então, vamos igualar essa raiz de x a u, tá? E a minha derivada de u vai ser o quê? Vamos fazer uma modificação. O que é raiz de x? Não é x elevado a meio? Então, eu sei derivar x elevado a meio, né? Que vai ser o quê? O meio. Esse meio daqui vai para frente. Então, a gente vai ter meio vezes x, aí meio menos 1 vai ficar menos 1 sobre 2, né? Meio negativo. Então, só arrumando, meio vezes 1 sobre, porque aqui tá negativo, ó, estão vendo? Aqui é negativo. Eu vou ficar, bom, não estou marcando no lugar certo, aqui. Aí é negativo. E aí eu posso fazer que é o inverso, né? X elevado a menos meio é 1 sobre x elevado a meio. Então, eu fico com 1 sobre 2 raiz de x. Então, isso é du sobre dx. Para eu separar o que é du, eu vou ficar com... Vou pegar o dx, passar para o outro lado, né? E vou ficar... du vai ser 1 sobre 2 raiz de x dx. Vamos escrever a nossa função da forma que a gente encontrou, né? É elevado a raiz de x sobre raiz de x dx. Eu posso dizer que é a mesma coisa aqui. É elevado a raiz de x vezes 2 sobre 2 raiz de x, tá? Para facilitar justamente, deixa eu voltar aqui para mostrar a vocês. Porque eu tenho esse 2 aqui no final, tá? Então, é só um artifício para eu poder, quando for fazer minha substituição, ficar mais fácil de encontrar. Porque, se vocês veem, se eu simplificar aqui esse 2 com esse 2, eu vou ficar com a minha equação inicial, né? Então, não vai modificar nada eu multiplicar tanto no numerador quanto no denominador o valor 2. Então, eu ficarei com essa integral dessa forma, certo? E aí, eu vou substituir
o meu valor de u. U é raiz de x. Então, onde tiver raiz de x, eu vou substituir por u. Então, vou ficar raiz de x aqui, tá? Vai ser u, então 2 vezes e elevado a u. Agora, eu tenho todo esse valor que eu encontrei que era du, ok? Então, eu substituo por du, ok? Botei uma observação aqui. Uma outra maneira de chegar sem manipular a função, como eu fiz anteriormente, é fazer 1 sobre 2 raiz de x dx, que é igual a du, e passar o 2 para o outro membro, ok? Então, vou ficar com 1 sobre raiz de x dx, 2d de u. Então, voltando aqui, eu tenho que raiz de 2 e elevado a u du vai ficar o quê? O 2 vai para fora da integral. Vou ficar 2 integral de e de u du. Então, eu vou ter a integral de e elevado a u é e elevado a u. Então, 2 e elevado a u mais a constante. Substituindo agora o valor de u, que é a função raiz de x, eu vou ficar com 2 é elevado a raiz de x mais c. O quinto exemplo é uma outra forma, também a gente vai utilizar a raiz de x. Então, eu tenho a integral de x ao quadrado vezes x menos 1 dx. Então, vamos pensar, qual seria x ao quadrado ou raiz de x menos 1 que eu iria igualar a u? Se eu igualar o x ao quadrado, eu vou ficar com a minha derivada 2x. E eu não tenho nada ali com 2x. Então, e se eu colocar o meu u igual a x menos 1? Eu vou ter minha derivada de x menos 1, eu vou ter igual a 1. Então, qual seria melhor? Eu poderia utilizar esse, né? Porque senão eu vou ter um 2x onde eu não sei onde vou colocar o 2. Do u, eu vou ficar du igual a dx. Vamos ver uma coisa, pessoal. Se eu disse que u era x menos 1, então x é u mais 1, logicamente. Eu preciso ter x elevado ao quadrado, certo? Então, elevando o x ao quadrado aqui, eu vou ter u mais 1 ao quadrado, que é isso que vocês estão vendo aqui embaixo. Então, a minha integral, eu posso ter integral de x ao quadrado, raiz de x menos 1 dx, eu vou ter o quê? Primeiro, eu vou fazer o que é u mais 1 ao quadrado. Eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, a integral vai ficar da seguinte forma. O que era x ao quadrado ficou u ao quadrado mais 2u mais 1. E raiz de x menos 1, não é isso? X menos 1. Ficou raiz de u du. Então, fazendo toda essa substituição, eu vou ficar o quê? Raiz de u eu estou escrevendo como u elevado a meio, né? Vocês já viram que facilita. E vou fazer toda a multiplicação, multiplicando u elevado a meio por u ao quadrado, depois por 2u e depois por 1. Que eu encontro no final, organizando tudo, arrumando, vou ficar com u elevado a 5 meios, mais 2 vezes u elevado a 3 meios, mais u elevado a meio d de u. Então, esse tipo de integral a gente já sabe resolver, né? Que é justamente pegar o valor da potência e resolver aqui. Então, vou ficar com integral daquele resultado que a gente viu, u elevado a 5 meios mais 1, é 5 meios mais 1, mais
2, né? U elevado a 3 meios mais 1, 3 meios mais 1, e U meio mais 1, dividido por meio mais 1 mais a constante. Pronto. Então, a gente vai ficar no final com esse resultado aqui, que aí eu vou ter que substituir U por x menos 1 que a gente tinha lá no início. Então, eu terei como resultado todo esse valor aqui. Ok? Porque eu substituí do U para o x. Bom, aí a gente vai para a integração por partes. Como eu falei para vocês, existe alguns momentos que a integração por substituição, a gente encontrar uma função em que encaixe tanto a função e a sua derivada naquela integral, a gente não vai encontrar um valor de U que seja lógico para aquela integral. Então, a gente pode usar a integração por partes, certo? Que é uma fórmula para diferenciação do produto de duas funções. Se vocês estão lembrados da regra de diferenciação do produto, né, a derivada do produto, que seria o quê? A derivada do produto é a primeira função, né, porque a derivada do produto é o quê? Uma função f de x vezes outra função g de x. E aí, para derivar, seria a primeira função f de x vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. E aí, quando eu vou integrar os dois lados, eu vou encontrar que é só colocar integral aqui. Então, vou ter a integral de duas funções, né, que estão no produto, vai ser a integral de f de x vezes a derivada de g de x, dx, mais a integral da segunda vezes a derivada da primeira, d de x, dx. Bom, então eu vou ter f de x, g de x mais c, vai ser isso aqui que eu falei anteriormente. Que, para reescrever, a gente vai ficar, para ficar mais bonitinho, a gente vai deixar assim. Integral de f de x, derivada de g de x, dx, vai ser igual a f de x, g de x, menos a integral de g de x, derivada de f de x, dx. Então, para não ficar daquela forma assim, poxa, é f de x, g de x, derivada de f de x, derivada de g de x, para não confundir, vamos fazer uma troca. O que é f de x eu vou chamar de u. O que é g de x eu vou chamar de v. Porque quando a gente for relembrar qual é a notação utilizada, fica mais fácil. Se eu derivar u em relação a x, vai ser derivada de f de x. Se eu derivar v em relação a x, vai ser o meu g' de x. Então, nesse caso, para cá, d de u vai ser a derivada de f de x, dx, e dv vai ser a derivada de g de x, dx. Então, depois de toda essa modificação da nomenclatura, a gente vai ficar apenas com integral de u dv, que u é a primeira equação, né, e v a segunda. Então, integral de u dv é igual a uv vezes integral, menos integral de v vezes du. Então, aí fica mais fácil da gente relembrar. Vamos ver a aplicação desse tipo de equação aqui, dessa forma, nesse exemplo aqui embaixo. Calcular a integral de x elevado a x dx. Bom, pessoal, vocês estão vendo que eu tenho x vezes elevado a x. Então, eu tenho a minha integral da forma que eu posso utilizar o método de integração por partes. Então, o meu u vai ser x e o meu dv vai ser e de x dx. Certo? Como tem aqui, então esse pedaço aqui vai ser u. E esse pedaço aqui vai ser
dv. Então, fazendo isso, eu vou encontrar o quê? Se eu derivar u, a derivada de u vai ser igual à derivada de x. Então, du igual a dx. E eu encontrar a integral de dv vai ser a integral de e de x, e elevado a x dx. E o meu v, integral de e de x dx, que é a integral de e de x dx é igual a e de x. Então, vamos substituir. Integral de x é x dx vai ser o quê? A integral de u dv. A fórmula é uv menos integral de v du. O v, quem é? U é x e v é elevado a x. Menos v du. Quem é meu v? Meu v é elevado a x. E o meu du é dx. Certo? Então, resolvendo x ao quadrado, ou x elevado a e elevado a x. Ai, meu Deus. X vezes e elevado a x menos a integral de e elevado a x dx, que a gente já resolveu ali em cima, e elevado a x, mais a constante c. Então, o resultado final seria esse. Então, mais uma observação, a escolha de u e dv deve ser feita de tal forma que a nova integral seja mais simples que a original. Então, quando vocês verem que vocês estão fazendo uma escolha em que u e dv a integral vai ficando mais complicada, então é melhor vocês retornarem, apagarem, raciocinarem mais uma vez em cima das funções para ver qual seria a forma mais simples de aplicar. Não existem regras prontas para a escolha de u e dv. Mais uma vez, é uma questão de experiência e prática. Então, quanto mais vocês fizerem os exercícios dos volumes que vocês têm em mãos, então fica mais fácil de vocês identificarem qual seria o valor de u e qual seria o valor de dv. Esse próximo exemplo da gente vai mostrar que é necessário utilizar a integração por partes mais de uma vez no mesmo problema. E às vezes mais de 2 vezes. Então, vamos ver nesse caso. Calcular a integral de x ao quadrado é elevado a menos x dx. Bom, identificando, fica mais fácil a gente dizer que u é igual a x ao quadrado. Então, dv vai ficar o outro pedaço, né? É elevado a menos x dx. Que eu terei o quê? A derivada de u vai ser 2x dx, né? Voltando aqui, derivada de u vai ser o quê? O 2 passa para frente, 2 vezes x, ok? E, para encontrar quem é v, que eu não falei para vocês antes, para encontrar, eu preciso integrar este pedaço. Então, integrando, eu vou ficar integral de dv é igual a integral de e elevado a menos x dx. Aí sim, eu posso encontrar quem é v. Integral de dv é v igual a e elevado a menos x dx. A integral de e elevado a menos x dx é menos e elevado a menos x. Por que esse menos? Por conta do valor aqui do x, que é negativo. Então, vamos substituir o que a gente encontrou. A integral de x ao quadrado e elevado a menos x dx vai ser da forma u dv. Utilizando a nossa regra, vamos ter u vezes v menos integral de v du. Quem é u? U é x ao quadrado, certo? E quem é v? V é menos e elevado a menos x. Então, eu fiquei com menos x ao quadrado e elevado a menos x. Menos, vamos ver a segunda parte. Integral de v. Quem é v? V é menos e elevado a menos x. Vezes du. Du está aqui em cima, ó, é 2x dx. Então, organizando tudo isso, eu vou encontrar aqui a nossa integral, né? Que a gente está querendo saber, x ao quadrado e elevado a menos x dx vai ser menos x ao quadrado vezes e elevado a menos x, mais 2, esse 2 que tem aqui, ó,
eu vou passar para fora da integral. Vai ficar 2 integral de x elevado a menos x dx. Bom, então, vocês podem ver que não terminou aí, porque eu ainda tenho uma integral dentro desse meu resultado parcial. Então, eu preciso, mais uma vez, utilizar a integração por partes. E vocês vejam que essa integral aqui, ela é bem parecida com a integral anterior, essa que a gente tem aqui no começo. X ao quadrado é elevado a menos x, só que não é x ao quadrado, é x. Então, vamos fazer, em vez de fazer o igual a x, desculpa, naquela vez a gente fez o igual a x ao quadrado, e nessa vez a gente vai fazer o igual a x. Então, eu tenho essa integral, né, u a x, o meu dv continua e elevado a menos x, então eu tenho a derivada de u é igual a dx, e quem é v? Para encontrar v, da mesma forma, eu tenho que integrar dv. Integrando, eu vou ficar com o valor menos e elevado a menos x. Bom, então dessa vez eu acho que a gente tirou todas as integrais. Então, vamos ver. Aquele pedaço, vocês têm que lembrar que depois, esse pedacinho a gente vai ter que retornar para aquela equação que a gente deixou lá. A gente só está resolvendo esse pedaço dessa integral. Então, integral de u dv vai ser uv menos integral de v du. E eu vou ficar com menos x e elevado a menos x, que é o u, que é o x, né? O v é e elevado a menos x negativo, então eu vou ficar com esse menos aqui. Menos a integral de v integral de v du. Quem é v? V, a gente viu que é menos e elevado a menos x. dx. d de u é igual a d de x, tá? Agora, pessoal, integral. A gente ficou com menos x e elevado a menos x, integral de menos e elevado a menos x dx. A integral de x e elevado a menos x dx vai ficar esse resultado que eu falei, integrando. Aqui fica fácil. Integral de e elevado a menos x eu já conheço, né? Que a gente já viu, é menos e elevado a menos x, tá? Nunca se esqueçam desse valorzinho menos aqui de cima da exponencial. Então, esse pedaço, aquele pedacinho que a gente deixou para resolver novamente, né? Que tinha uma integral no meio, a gente vai substituir lá atrás, em 8. Vocês observem a equação que ficou lá 2 páginas antes. Então, eu vou substituir, eu tinha x ao quadrado elevado a menos x dx. Então, eu tinha esse resultado, né? Com essa integral aqui que a gente encontrou o resultado agora. Então, substituindo ele, eu vou ficar menos x elevado a menos x. Vocês vejam que eu estou jogando esse resultado aqui. Organizando tudo, eu vou ficar com menos x ao quadrado mais 2x mais 2, tudo isso multiplicado por e elevado a menos x, mais a nossa constante arbitrária. Vamos ver um outro exemplo, usando agora a cosseno também. E elevado a x vezes cosseno de x dx. Bom, se eu utilizar o cosseno como igualando a u, eu vou ficar com a derivada que não tem nada a ver, né? Então, é mais fácil eu colocar u igual a e elevado a x. dv vai ser cosseno de x dx. Substituindo, encontrando a derivada de u e integrando dv, eu vou encontrar o valor de v seno de x. Portanto, e elevado a cosseno de x vai ficar integral de u dv igual ao v integral de v du, que eu vou ficar com esse valor, ok? Da mesma forma,
a gente vai ter que reescrever, encontrar uma nova integral. E substituindo, mais uma vez, U é igual a E elevado a x, dv é seno de x dx, meu d de U vai ficar desta forma. E aí, finalmente, eu encontro que o meu v vai ser menos cosseno de x. Reescrevendo e fazendo as substituições, eu vou encontrar que integral de E de x cosseno de x dx vai ficar com este resultado. Eu peço a vocês que tentem resolver essa questão passo a passo e vejam se vocês têm alguma dificuldade para resolver ela. Então, na próxima aula eu irei resolver alguns exercícios de revisão e gostaria que vocês tirassem as dúvidas nos fóruns. Um abraço e até a próxima!